Antes de a gente poder começar este vídeo, eu quero dizer que eu não odeio todos os carros elétricos, até porque eu tenho um certo favoritismo com alguns deles, como a Pininfarina Batista e o Rimac Nevera. Vale salientar que este último acabou atingindo um recorde de 1.8 segundos de um 0 a 100. Porém, a maioria dos outros carros eu não gosto muito deles, e eu até tenho certo problema com o que eles são para nós, e como que eu trato eles. Por isso eu tenho meus motivos para não gostá-los. Vale salientar que eu tenho algumas referências e algumas fontes sobre a maioria dos carros elétricos. Então, caso você... As baterias são os maiores problemas dos carros elétricos hoje em dia, pois em troca de parar de utilizar os motores a combustão pela poluição do dióxido de carbono e do aquecimento global, do outro lado você tem as baterias. Criar baterias de íon de lítio não são nada baratas, principalmente quando os recursos são finitos, ou seja, podem acabar da mesma forma que o petróleo. Um bom exemplo de veículo que teve um histórico problemático com bateria: General Motors Electric Vehicle One. Sua história começa de forma bem conturbada, já que ele foi o primeiro elétrico moderno que a gente conhece hoje. Porém, ele começou de forma específica, já que só foi lançado no Arizona e na Califórnia. E para piorar, ele estava disponível em cidades bem específicas. E era um veículo assinado com uma duração de 3 anos e com um limite de apenas 30 mil milhas, ou, convertendo para quilômetros, 48,2803 quilômetros. Isso ocorreu porque a Califórnia exigia que pelo menos 2% do seu mercado... Acontece que o projeto era caríssimo, investindo cerca de US$ 1 bilhão para sua produção. Mas ele acabou não continuando, pois tinha baixa autonomia, baixa eficiência e alguns problemas de superaquecimento das baterias, já que elas estavam em locais muito quentes, o que acabava comprometendo o desempenho do veículo, sendo abandonado na sua segunda geração. No total, apenas 1.117 unidades acabaram sendo produzidas. Apesar das baterias que tinham sido usadas no General Motors Electric Vehicle One eram de chumbo ácido e na segunda geração eram de níquel e hidreto, ainda assim mostra que a bateria é um problema ainda recente para os elétricos. Afinal, baterias de lítio não são simples de serem feitas. E é aí que mora a arapuca, pois as baterias de íon de lítio não são renováveis, e elas precisam extrair recursos para poder criar uma bateria dessa, como o lítio e o cobalto. E é aí que nasce o problema. Os locais onde são extraídos são problemáticos. Um dos exemplos disso é a mina do Salar do Atacama, uma das maiores minas de lítio localizadas no deserto do Atacama chileno, que causa diversos conflitos sociais com o povo próximo à região. E a de cobalto fica na República Democrática do Congo, logo um estado falido cuja condição de tentar fazer alguma coisa é simplesmente inexistente. E inclusive há nesse local trabalho infantil nessas áreas só para tentar produzir o seu carro elétrico e o seu celularzinho, ou laptop, ou computador, enfim, qualquer coisa que tenha bateria. Para piorar a sua situação, que chega a uma calamidade, a produção dessas baterias ainda tem que passar pela China. Logo a China, só para poder finalizar o resto da sua produção. Se o caso social chega a ser podre, então no ambiental ainda é pior, já que nesse processo de mineração gasta-se muita água, ou melhor dizendo, para se produzir pelo menos algumas baterias de íon de lítio, deve-se gastar 500 mil galões de água, o que, tentando converter em várias formas diferentes, dá um total de em volta de 2 milhões de litros gastos só para fazer algumas baterias. E com isso nota-se um gasto absurdo de água só para fazer uma fabricação de bateria. Então você questiona se a reciclagem poderia resolver o nosso problema.
Mas a realidade é que é mais barato tentar alongar o tempo de uso da bateria ou usar o que sobrou para poder reaproveitar em outras, do que reciclar literalmente a bateria já usada, pois encarece ainda mais a bateria e gasta ainda mais recursos só para tentar reaproveitar ela de novo. E caso a demanda global aumente, isto é, 40 vezes mais do que a gente pode ter consumido hoje, isso se torna um problema sério. Isso sem contar a contaminação da água, as terras e as comunidades e cidades próximas à sua área, já que sem medidas de proteção, isso pode afetar a vida presente dos rios e a população e sérios danos à vida vegetal que está na área. Apesar de ter vários outros problemas relacionados ao tópico da bateria, eu acabo sendo obrigado a em troca de você não poluir o planeta diretamente com um carro a combustão, você polui com o seu recarregamento da bateria. Isso pelo simples fato de que, apesar do carro elétrico não emitir poluente algum diretamente, o seu modo de carregamento é o que vai causar o problema. Afinal, as baterias já causam certa poluição de extração, inclusive o dióxido de carbono presente nessas áreas. Isso porque o método de carregamento vem da eletricidade gerada, e a geração mais eficiente para a eletricidade de usinas de carvão, já que são as opções mais eficientes para o seu recarregamento. Eis que você pergunta novamente sobre o porquê de não utilizarem as energias verdes renováveis para esse processo. A energia eólica, por exemplo, ela depende muito da onde que ela vai ser instalada. No caso, em áreas com vento constante e para se ter uma eficiência desejada, e a sua altura onde estará a turbina eólica, junte ao fator de que você vai precisar de uma grande área para se instalar mais de uma turbina eólica se precisar de mais energia, e encerne um combo de poluição visual e sonora, garantindo problemas de saúde relacionados à audição e aos animais próximos afetados, tendo de se mudar para outras áreas para conseguir viver normalmente, sem contar que o custo de reparação é caríssimo. E por isso a energia eólica não. A energia solar também sofre dos mesmos problemas. Porém, tire a questão da poluição sonora e coloque a questão social e como o descarte delas o afeta, já que acham mais barato fabricar mais painéis solares do que tentar reutilizar o resto que sobrou. E como os painéis ficariam mais baratos com o tempo, as pessoas que já o possuíam iriam descartá-los ainda mais cedo para pagar mais barato. Se a energia solar e a energia eólica podem não ser muito eficientes em o seu trabalho de geração de energia ou ser agressiva ao meio ambiente, junte o pior dos dois mundos e você terá a hidrelétrica. A energia hidrelétrica combina o fator de causar danos severos ao seu ambiente em que está presente, colocando em risco várias espécies que podem estar ameaçadas de extinção e animais que vão depender do seu ecossistema para sobreviver, e inclusive podendo afetar até algumas áreas florestais próximas. Isso sem contar com fatores sociais das comunidades presentes ao local, e como se não bastasse os problemas criados com isso, podem aumentar a temperatura da água, degradar a qualidade da água e acumular sedimentos, e, é claro, afetar a segurança alimentar da comunidade local. Isso contando com a poluição delas, que causa quantidades exorbitantes de dióxido de carbono, tão comparáveis a usinas de carvão. Mas, é claro, isso só vai acontecer se elas não forem feitas de forma planejada. Mesmo só exemplificando aqui 3 casos, você já nota que o carro elétrico precisa ser carregado com usinas de carvão, e isso não significa que elas não podem assumir essa função no futuro que a usina de carvão já faz, e que talvez possam desempenhar um papel muito melhor do que hoje. E lembre-se de que a nossa infraestrutura nacional para carregar carros elétricos é limitada, por enquanto. Os carros elétricos, por enquanto, são veículos bem salgados no seu preço e na sua estabilidade. Claro que na gringa isso não chega a ser o pior de todos os males, até porque eles têm muito mais poder de compra que nós. Mas aqui no Brasil, quando até os caras tratam Corolla como se fosse carro de luxo, simplesmente se torna super caro de forma bizarra.
e isso pesa em seu bolso. E ainda considerando o fato de que o Brasil lhe pune porque você não vai ter carro, isso simplesmente se torna ridículo. Porém, isso não significa que comprar um carro elétrico seja barato. Até porque, mesmo tendo poucos recursos para se tornar mais complexos, como os carros a combustão, pois podem sair bem mais caros em sua reparação. Claro, não se dá para comparar um carro elétrico e uma combustão de forma desenfreada. Para isso, você precisa usar carros com a... Um exemplo disso seria o Renault Kwid versão a gasolina e o Renault Kwid versão elétrica. Apesar disso, a razão é de que, em troca de menos peças que o modelo a combustão oferece, ainda assim junte o fator da bateria, os acessórios tecnológicos que o carro vai ter e a capacidade da manutenção em que você vai colocar, até porque tem locais em que eles não reparam veículos elétricos. Apesar disso, o custo, acredito eu, que seja o menos problemático. Para mim, em questão de design, a maioria dos carros elétricos não me agradam em nada, pois por alguma razão eles ficam ou futuristas demais ou só ficam feios porque fizeram assim, o que faz com que o consumidor acabe se afastando porque não é bem agradável você ver um carro desse. Apesar de serem poucos que cogitam comprar um carro por causa da sua aparência, até porque quem vai comprar pela aparência, eu acho. Porém, o meu problema mesmo é quando se trata do automobilismo e supercarros ou hipercarros, já que comparado aos outros veículos, os supercarros são os que menos causam problemas, já que o seu acesso e custo de manter é bem alto. Claro, isso num Brasil da vida, em que dependendo do caso, passou de 75% do orçamento do mercado, vai dar problema. O que faz com que aqui no Brasil não faça o menor sentido cobrar que supercarro deveria ter motor elétrico. Quer um carro que ao mesmo tempo você não abandone o lado gasolina de ser e ao mesmo tempo não quer ser agressivo com o meio ambiente de certa forma? Vai de etanol. Apesar do etanol ter os seus problemas, comparado à gasolina, ele é bem menos problemático. Claro, tem a questão da expansão das monoculturas e o fato de que o etanol ele não polui muita pouca coisa não. E o fato de que ele tem alguns daninhos para a saúde, mas comparado à gasolina, ele é bem mais manso. Não preferem ter nenhum carro, já que o Brasil gosta de lhe punir? Faz o seguinte, pegue transporte público. Claro, considerando que a banana ele pune com o transporte público, mas tá bom, dá para sobreviver, eu acredito. Mas se você não quer tomar nenhuma opção mesmo, faça o seguinte: pegue uma moto, ou ande de bicicleta, ou faça o que a gente sempre fez, ande. E na minha opinião, pra mim, a maioria dos elétricos é meio tanto faz como tanto fez, até porque se for pra praticamente combater contra a poluição em relação à mudança climática ou o fato de como a gente cuida do lixo, os dois são praticamente a mesma coisa. Você só troca o sujo pelo mal lavado, ou o modo de como você vai poluir. Enfim, essa é a minha opinião nessa final de conclusão. E eu espero que você tenha entendido mais ou menos qual é o motivo de eu não gostar.